Olá, meu nome é Ney, eu sou da Decta Contabilidade e vamos falar hoje um pouquinho sobre a Instrução Normativa número 2302. Ela é do dia 23 de dezembro de 2025, publicada dia 24 de dezembro de 2025. Esta Instrução Normativa, ela regulamenta o dispositivo legal que trata da atualização de valores dos bens, da opção, de atualização dos valores de bens móveis e bens imóveis. Os valores declarados do imposto de renda, por muitas vezes, eles são, em decorrer do tempo, ou por outros motivos, eles são valores baixos. Então, o que o fisco fez? O fisco reabriu a oportunidade de se ter essa reavaliação. Como é que vai ocorrer essa reavaliação? Ela vai ocorrer da seguinte forma. Ela pode ser feita pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Vou falar primeiro da pessoa física, a pessoa física, ela pode pegar o valor que está na declaração do imposto de renda dela, trazer ao valor, atualizar o valor de hoje, ou seja, o valor de mercado, e sobre essa diferença, ela vai pagar um imposto de 4%. Lembrando que esse imposto, quando ele é calculado pela alíquota de 15% ou de 22,5%, dependendo do valor do bem. Tem algumas reduções no decorrer do tempo. Então tem que se fazer essa conta comparando qual que é mais viável, se é recolher esses 4% ou deixar para tributar com a alíquota vigente hoje ou a época que esse bem for vendido. Uma vez nós estamos falando de um bem que ele pode ser vendido hoje, ou pode ser vendido daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, etc. Mas a legislação, o que ela faz? Ela já prevê isso também. Ela fala o seguinte, que para eu gozar desse benefício, que eles chamam de benefício, eu pagar os 4% sobre o valor, sobre a diferença do bem atualizado, o valor da diferença, Ela considera esse benefício, então ela fala da seguinte forma, a legislação prevê da seguinte forma, sobre os bens imóveis, se eu fizer essa opção de pagar agora os 4%, eu só vou gozar desse benefício daqui a 5 anos. Se eu, por acaso, vender esse imóvel, tiver que vender esse imóvel antes de 5 anos, eu vou calcular normalmente, como calculava antes, e vou aproveitar o valor pago corrigido pela Selic. Os bens móveis, eles definem o seguinte, eles definem muito claramente que são veículos, embarcações, aeronaves, ou seja, praticamente eles fecharam o quadro em cima desses bens aí. E a alíquota é a mesma, é 4%, mas eles dão um prazo menor, ou seja, para gozar desse benefício, eu só poderei vender esse bem daqui a 2 anos. Então, são duas condicionantes aí, uma para bem imóvel e outra para os bens imóveis, Os bens imóveis que podem ter reavaliação, eles podem ser os bens constantes aqui no Brasil, que a pessoa tenha declarado até dia 31 de dezembro de 2025 aqui no Brasil, ou pode ser bens no exterior também. Então tem essa opção, dá para atualizar os dois. E os bens móveis são só no Brasil, então não se fala em atualização do bem imóvel no exterior. Então, assim, é até muito simples, a gente pegar e fazer esse cálculo, Então, é pegar e fazer a comparação. Se eu tiver com um bem no imposto de renda muito pequeno, com valor muito baixo, talvez valha a pena. Talvez valesse a pena se eu tiver a perspectiva de vender esse bem depois de 5 anos. Mas mesmo assim, se eu não tiver essa perspectiva, eu não vou perder o dinheiro, O dinheiro pago dessa modalidade, ele é recuperado com correção da Selic, que é uma boa correção, sem dúvida nenhuma. Na pessoa física ainda, o que a gente tem aqui é o seguinte, que o prazo para fazer a opção de gozar eles consideram desse benefício, para quem acha que é o benefício, é no dia 17 de fevereiro
agora, né, de 2026. Deixa eu confirmar essa data aqui, é 17 de fevereiro. O recolhimento pode ser feito em até 6 parcelas. Essas parcelas, elas são corrigidas pela Selic a partir do dia 27 de fevereiro de 2026. Deixa eu conferir só essa data da opção aqui. Essa data, ela é, vamos ver aqui, é dia 19 de fevereiro. Então, a opção da data é 19 de fevereiro de 2026 e o pagamento, então, pode se dar em até 6 parcelas a partir do dia 27 de fevereiro de 2026. Então, na pessoa física, o resumo é esse aí. É uma oportunidade que tem de atualizar o valor constante na declaração de imposto de renda da pessoa física dos bens que foram adquiridos e declarados até dia 31 de dezembro de 2024, parece que eu falei 25, mas é 24, e com esse pagamento desse imposto, e quando for vender efetivamente o bem, alienar o bem efetivamente, só vai calcular imposto se esse bem for vendido acima do valor que foi reavaliado, né? Já nas pessoas jurídicas, o que acontece é o seguinte, também pode, né, reavaliar os bens móveis e os bens imóveis, da mesma forma. Da mesma forma, os bens móveis são veículos, né? Aí, entrando nesses veículos automotores, aí nós vamos ter os carros, caminhões, motocicleta, vamos ter embarcação, aeronaves, avião, helicóptero, etc. O prazo também de carência, né, para gozar do benefício são 5 anos para os bens imóveis e 2 anos para os bens móveis. E a gente também tem que observar a contabilização também. Ela tem que estar registrada, né, no ativo não circulante, ou seja, esses imóveis, esses bens, eles não podem ser da conta de estoque, né? Tem que ser do ativo permanente dessas empresas. E as alíquotas para pessoa jurídica, elas são duas. Uma vai envolver o imposto de renda, que é 4,8%, e outra é a contribuição social sobre o líquido, que é de 2,2%. Ou melhor, de 3,2%, né? Então, a gente vai ter uma alíquota total aí de 8%, que substitui aquele cálculo, né, da receita menos despesa, calcular o imposto de renda, da contribuição social, que pode chegar a um valor bem maior que esse. A gente pode detalhar caso a caso, né? Nós estamos aqui à disposição para isso. Então, em resumo, o que a gente tem para aplicar, né, agora, já desse ano, até o dia 17 de fevereiro, é fazer essa opção. Se vai na busca de atualização dos bens, evitando pagar um maior imposto futuro, né? Ou se vai deixar do jeito que está. Então, se tiver que movimentar, nós temos já que fazer uma declaração específica para isso, informando a Receita Federal da opção. Se não quiser, não basta fazer nada, faz o imposto de renda normalmente e aguarda, né? Então, o que nós temos aí é um momento, né, de tomada de decisão importante, né? Se nós vamos buscar atualizar os valores ou manter da forma que está. O que eu tenho visto, de um modo geral, com a nossa clientela e nossos amigos de modo geral, é o seguinte: as pessoas, na maioria das vezes, preferem deixar para depois, sabe? Quando efetivamente vender o bem e lá calcular o imposto. Por quê? Especialmente bem imóvel, que não há, mas especialmente aqueles bens que não têm aquela expectativa de venda de curto prazo. Porque à medida que o tempo passa, existe uma depreciação sobre o valor do bem para fim de cálculo do imposto de renda do ganho de capital. Também não se perde tanto. Então, fica aí a dúvida, né, para cada caso, e a gente está aí à disposição para poder esclarecer a dúvida e fazer as contas. Então é isso aí. Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.